Oi, eu sou o Emanuel e eu vou apresentar aqui o meu POC 1, que é sobre passeios quânticos em árvores subdivididas. Meu orientador é o Gabriel Coutinho e bora lá. Então, a computação quântica ela tem ganhado muita relevância nos últimos anos, justamente por causa do seu potencial de speedup exponencial. Então, hoje em dia, o sistema de criptografia mais usado é o RSA, e aí o RSA é muito baseado em fatoração de inteiros e também em logaritmo discreto. A questão é que com computadores quânticos, a gente consegue resolver esses problemas de uma forma muito eficiente. E por causa disso, eles ganharam muito destaque nos últimos anos. Ahn, Aqui, o meu POC é sobre uma coisa um pouco mais específica do que algoritmos quânticos. Aqui eu vou tratar de transferência perfeita de estado ou de passeios quânticos, PST. Eu acho que a ponte mais próxima para as pessoas que não são da área e que podem se relacionar a esse problema é o de passeios aleatórios ou de processo de Markov, que é quando você começa em um vértice e você quer saber qual a probabilidade de você chegar em um outro vértice. E aqui, a pergunta é mais ou menos essa. Então, se eu começo em um vértice, eu consigo, com 100% de probabilidade, chegar em um outro vértice em determinado tempo t. E aí que o chegar é basicamente satisfazer essa exponencial aqui, essas condições aqui, em que A é a matriz de adjacência do meu grafo, tá bom? Então, essas são as perguntas. Então, dado um vértice A, existe PST entre A e B no meu grafo em algum tempo? Essa é a dúvida. Os problemas do PST é que, bom, PST é algo muito útil, porque se eu quero transmitir informação de um pedaço de meu circuito para um outro pedaço do meu circuito, aquilo que eu quero é que o fenômeno de PST ocorra entre os dois vértices desse meu gráfico modelo meu circuito. O problema é que a gente não consegue encontrar PST de forma fácil. Então, são poucos os grafos que a gente conhece que permitem PST. Aqui tem um teoremão que diz as condições necessárias e suficientes para que PST ocorra. E uma das razões para qual isso acontece, por as coisas tão difícil, é que na maioria dos grafos a gente tem autovalores próximos no suporte dos nossos vértices que a gente está interessado. Então, alto valor é aquilo que a gente viu no GAL, de autovalores, autovetores, computados a partir da matriz, um polinômio da matriz. E na maioria dos grafos, esses autovalores estão muito próximos, mas para PST ocorrer, eles têm que estar mais distantes. E aí, bom, a dúvida aqui é encontrar exemplos de grafos nos quais PST ocorra. E aqui, os meus grafos, eu quero que eles satisfaçam coisas um pouco especiais. Então, eu quero que eles não sejam muito grandes em relação à distância que eu quero transmitir o PST. E aqui eu não quero que sejam muito grandes, porque se forem grandes, eles ocupam muito espaço na memória. E a grande razão pela qual a gente não tem computadores quânticos nas nossas casas e uso no dia a dia é porque eles têm muito pouca memória. Então, a criptografia não foi quebrada ainda hoje, porque computadores quânticos têm muito pouca memória, e justamente por causa disso eu quero representar grafos que tenham poucos qubits ou poucos vértices, tá bom? E além disso, eu quero às vezes transmitir informação a longas distâncias. Então, se eu quero transmitir o meu qubit para 1 km daqui, eu quero então um grafo que tenha uma distância muito grande entre meus dois vértices. E aí, para isso, eu quero justamente grafos que satisfaçam isso. Então, eu quero que meus vértices sejam distantes, mas que tenham poucos vértices no meu grafo. E aí, para isso, o tipo de grafo que eu vou tentar tratar e abstrair essas propriedades é essa daqui, são árvores subdivididas, que são basicamente assim. São árvores que têm esse formato aqui. Então eu tenho dois vértices conectados por um caminho simples, e aqui esse caminho simples ele vai trazer aquela ideia de transmitir uma distância longa, e o fato de ser uma árvore é que eu vou tentar fazer com que ela tenha poucos vértices. E a dúvida é se existe PST entre esses meus dois vértices, nos quais eles são conectados por um caminhozão e floreados como a gente quiser nas duas pontas, tá bom? E aí o nome subdivididas é porque subdivisão é um processo no qual você, a partir de uma aresta, você adiciona vértices no meio dessa aresta, de modo a transformar essa aresta em um caminho longo, assim como tem descrito aqui na minha árvore, tá bom? Isso aqui é um subcaso de uma conjectura um pouco mais geral, conjecturada por Coutinho e Liu em 2014, que é de que eles conjecturaram que nenhuma árvore admitia PST, e aquilo que eu vou mostrar aqui é que árvores subdivididas não vão admitir PST entre esses dois vértices, tá bom? Então, um subcaso dessa conjectura que é mais geral, que é para todas as árvores. E para isso, para mostrar aquilo que eu quero mostrar, eu vou usar esse algoritmo aqui, que é um algoritmo recursivo, definido da seguinte forma. Então eu vou querer computar essa função d de v alfa para todos os meus vértices v do meu grafo para algum alfa ali que eu vou escolher. Então o valor dessa função d de v alfa é alfa menos a soma para todos os meus filhos de 1 sobre d dos meus filhos. Então esse é um algoritmo recursivo, que para computar o valor dele para um vértice, eu tenho que primeiro computar para todos os meus filhos,
E o grande tchan desse algoritmo é que quando o número de vértices que possuem valor maior do que zero é exatamente igual ao número de autovalores do meu grafo no intervalo de menos infinito até alfa, tá bom? Então aqui está um exemplo para o qual eu computei DDV 1 para esse meu grafo aqui. E a gente pode ver que os únicos vértices que têm valores negativos são o 0 e o 3. O 0 tem menos 3 e o 3 tem menos 1. E aí isso quer dizer então que dos meus 8 vértices, 6 têm positivos, então eles têm 6 autovalores entre menos infinito e 1. E aí, se a gente verificar aqui, realmente, para esse meu grafo aqui, ele tem 6 autovalores entre menos infinito e 1. Perfeito? E é isso. E a gente usa esse algoritmo e mais uma dezena de lemas e muita matemática. E a gente consegue demonstrar aqui uma coisa, que é que não existe PST nesse meu tipo de grafo. Justamente porque eu vou estar encontrando autovalores próximos. Então, aqui está só um exemplo de como é que eu faço. Se o meu caminho é grande o suficiente, a gente consegue mostrar que se ele tem, por exemplo, um número maior do que 8 vértices, não existe PST, porque eu vou ter dois autovalores próximos, e isso a gente consegue descobrir contando quantos mais ou quantos sinais positivos vão ter ao longo desse meu caminho. E agora a gente tem um número finito de casos, ou melhor, um número finito de distâncias, e aí para elas a gente consegue ver manualmente que não vai existir PST para esses casos aqui. Então a gente tem que demonstrar que para essas distâncias menores também não vai existir PST. E é isso. Muito obrigado. Se vocês quiserem mais informações, podem ler meu POC. E é isso.